Então aqui vou apresentar o projeto interligado 1, projeto de relé de partida estrela triângulo. Aluno Wilker de Castro, RA 114-1692. O tempo para comutar a estrela para triângulo equivale a 24 segundos, que é a soma dos algarismos aqui do RA. Na linha 7, nós temos a inclusão da biblioteca Liquid Crystal. Linha 8, nós temos a invocação da função LCD com base na biblioteca Liquid Crystal. Linha 9, estamos definindo uma variável chamada segundos, que vai armazenar o valor de 24. Linha 10 e 11, respectivamente, os pinos A5 e A4 Arduino para a leitura do sensor de temperatura do motor de Mancal. Linha 12 e 13, nós temos as variáveis que vão armazenar os valores lidos de temperatura. Linhas 16, 17, 18 e 19, nós temos aqui as variáveis para a temporização. Linha 22, 23 e 24, definição das bobinas K1, K2 e K3. Linha 27, definição de LED sobre temperatura no pino 13 e o LED de intertravamento no pino A1. Linhas 33, 34 e 35, nós temos a definição das entradas no botão de liga no pino 2, do botão desliga no pino 3, do botão de falha no pino A3. Na linha 38, temos a definição do pino A2 para o buzzer, que é o dispositivo sonoro. Na linha 42, nós temos aqui o Volt Setup, onde nós estamos incluindo os pinos de entrada que são as botoeiras de liga, desliga e falha. A gente consegue ver pelo nome input e os pinos das saídas, que são as três contadoras trifásicas. Linha 49, o buzzer dispara sonoro. Linha 50, aqui o alarme de temperatura. Linha 53, aqui temos um disparo sonoro delimitado por duas sinalizações, 2 bips, que corresponde às linhas 54 a 61. Linha 63, aqui nós temos o cabeçalho com o nome da universidade, projeto integrado 1, nome do aluno, RA, relé eletrônico, que corresponde às linhas 63 a 79. Tudo isso é mostrado na tela do display LCD. E no final nós temos um disparo sonoro, no final temos um único apito dado por essa função. Linha 88, nós temos a função aqui que descreve lógica de temperatura das contatoras. Linha 89, nessa linha o que temos? Nós temos a variação das condições e estados das botoeiras. Botão de desliga se for lógico básico, low, ou se a temperatura do motor for maior do que 60, ou da temperatura do mancal, se for maior que 80. Então, o pino de sobretemperatura 13 acende o LED. Na linha 90, 92, todas as contadoras são derrubadas e o tempo de comutar é zerado. Na linha 99, se a temperatura do motor for maior do que 60 ou mancal maior que 80, então o pino de sobretemperatura acende indicando por essa linha 100. Caso contrário, o pino de temperatura low não acende e permanece desligado. Aqui na linha 109, temos a função partida estrela triângulo, onde realizamos a lógica para realizar a partida estrela e a comutação triângulo. Na linha 112, se a botoeira de liga for nível baixo low, e se a temperatura do motor for menor que 60, e se a temperatura do mancal for menor que 80, e se a contadora K1 for nível lógico baixo, low, entramos nessa condicional. Então começamos a partida do motor. Bobina K1, K2 vai ligar e K3 vai desligar. Aqui vamos registrar a temporização
de forma assíncrona, através da função miles. Depois nós temos esse laço de repetição while para a função while, ou quando a gente vai entrar nesse laço, se as condições aqui foram satisfeitas. Se K1 for nível lógico alto, e se o tempo de computação for menor do que segundos, que representa 24 segundos, e se o botão liga for nível lógico alto, e se a falha for nível lógico 1, que é alto, e se o motor tiver uma temperatura menor que 60 e o mancal uma temperatura menor que 80. Se essas condições foram satisfeitas, entramos nesse laço de repetição e depois a gente verifica essa condicional. Se o pino 3 for igual a 0, registramos novamente a temporização, linha 124, por meio dessa função. Linha 129, vamos inserir na frente de T2 ponto o tempo para comutar e depois vai registrar as leituras de temperatura dos sensores LM35, respectivamente para o motor e o mancal, linha 134 e 136. Esses valores são colocados à frente das palavras motor 2 pontos, linha 141, e mancal, linha 145, no display LCD. Na linha 152, aqui nós temos a função leitura de sensores do motor e mancal. Novamente, a gente realiza a leitura analógica por meio da função Analogic Head e inserimos o valor à frente da palavra motor 2 pontos, linha 159, e mancal, linha 163, no display LCD. Aqui a gente temos a função que representa a condição de falha e se essa botoeira dela falha for nível lógico baixo, entramos nessa condicional, linha 171. E vamos então desligar todas as contaturas e ligar o LED que corresponde ao LED de intertravamento. Mas caso contrário, o LED amarelo vai desligar, linha 179, linha 183. Na função de loop, a gente vai executar um loop até que o Arduino seja desligado da energia de forma sequencial. A função leitura dos sensores do motor e mancal foi criada, estrela triângulo que foi criada, lógica da temperatura das contatoras que foi criada, condição de falha e quando a variável tempo for igual a segundos, vamos realizar a comutação para o estado de triângulo. Ou seja, K1 vai permanecer ligado, porém K2 vai desligar e K3 vai acender no lugar. Então essa é a explicação do código. Simulação eletrônica do Proteus. O Arduino, você pode rodar no contato inferior esquerdo da simulação, no botão de play. Ao rodar você vai observar dois bips de entrada junto com o cabeçalho apresentado no display LCD, como você pode ouvir. Ao término do cabeçalho, você escuta um bip de saída. Imediatamente, as temperaturas do mancal e do motor serão disponibilizadas no display LCD. Para alterar essas temperaturas, você pode clicar no botão direito ou esquerdo para alterar as temperaturas. Então vamos partir o motor por meio dessa botoeira do meio quando clicar e soltar. Dois LEDs vermelhos vão acender, representa as contatoras K1 e K2 e a temporização começa a correr. Vai contar até 24 segundos, quando então ocorre a comutação. O LED K2 vai desligar e o terceiro LED vai acender. Enquanto não chegamos na temporização de 24 segundos, podemos explicar a função dos outros componentes do projeto.
Tem um LED aqui que representa a simulação de intertravamento. Esse LED mais à direita, D1, representa a situação de sobretemperatura. Aqui temos um buzzer conectado às configurações inversor comum, de modo que essa configuração emissor comum oferece ganho de corrente, o buzzer conseguir emitir um disparo sonoro adequado. Perceba que depois que atingimos 24 segundos da temporização, ocorre a comutação do K2 desliga e K3 liga, e assim a simulação do motor permanece em função triângulo. Só aguardar o tempo chegar em 24 segundos. O valor é travado, o LED comuta para K3. Então, nessa condição, o motor permanece em função triângulo. Então, vamos simular as questões de temperatura. Aumentei a temperatura do motor para 60. As contadoras foram desligadas e o LED de temperatura foi aceso. Vou diminuir para 59 e realizar a partida novamente. Partiu o motor. Agora vou aumentar a temperatura do mancal. Aumentei as contadoras, desligou e o LED de sobretemperatura acendeu. Vou partir novamente e agora vou realizar o travamento por meio dessa botoeira aqui da esquerda. Acima dela tem um botão, um círculo com uma seta. Você clica e a botoeira vai permanecer de forma retentiva. Ela permanecendo de forma retentiva, você tem o LED amarelo indicando a situação de intertravamento. Essa situação impede que você parta o motor novamente. Estou clicando para partir e não está partindo. Para destravar, clique novamente acima da botoeira e destrava. Então temos aqui todos os requisitos atendidos do projeto, tanto do código quanto do projeto de simulação.